Você já parou para pensar que o Brasil lutou na Segunda Guerra Mundial, em batalhas na Itália, enfrentando neve, tanques e artilharia pesada bem longe daqui? Nesse episódio do nosso podcast, a gente vai falar sobre a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, o grupo de soldados brasileiros que atravessou o Atlântico para combater o nazifascismo na Europa. E para contar essa história com detalhes, eu vou receber o Gustavo, que vem compartilhar fatos, curiosidades e também o lado humano desses combatentes: medo, saudade, coragem e o que aconteceu com eles depois da guerra. Se você gosta de história, de Segunda Guerra, ou simplesmente quer entender melhor o papel do Brasil nesse conflito, não perde esse episódio. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura e estou com ela, Thalita Santos. Seja bem-vinda. Oi! Bom, pessoal, hoje estamos aqui em um episódio muito legal, num assunto que eu gosto muito de conversar, né? É um dos assuntos da história que eu gosto pra caramba. Lembra que adorava quando tinha aulas sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? Falar sobre a Força Expedicionária Brasileira, a querida FEB. Eu estou com ele, um entusiasta sobre a Segunda Guerra Mundial. Estou com ele, Gustavo Benazzi. Seja bem-vindo novamente. Obrigado, Henrique. É um prazer estar novamente com você, agora em estúdio, né? Então a gente vai falar um pouco sobre a participação do Brasil e todo o contexto geopolítico e histórico do Brasil na Segunda Guerra. Seja bem-vindo. Mais uma vez quero agradecer a Conexão TV por estar cedendo o espaço para a gente fazer esse episódio. Mais uma vez, meu agradecimento a todo o pessoal, toda a equipe técnica. Então vamos começar esse episódio sem mais delongas. Eu vejo que você trouxe aqui um capacete. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele para a gente começar. Vamos começar pelo capacete então. Só quero informar a todo o nosso público que eu sou médico veterinário, sou empresário, não sou historiador, mas eu sou um estudioso, estudo bastante e entusiasta, sim, né? Então, sim, o capacete é do meu acervo pessoal da Segunda Guerra, que a gente está montando, eu e minha esposa aos poucos, e ele é um capacete M1, que foi usado pelas tropas americanas, é um capacete americano, utilizado na Segunda Guerra Mundial, e que a FEB utilizou dele quando chegou lá, né? É um capacete de aço. Até então o exército brasileiro não tinha utilizado capacete de aço, tinha utilizado apenas capacete de vime, né? Então eu trouxe um exemplar aqui para enfeitar nossa mesa enquanto a gente fala de guerra. Uhum. Importante do capacete a gente pensar que a maioria da distinção das pessoas era feito por capacete. Então, pra você não morrer, o importante era você manter o capacete na cabeça. Sim. Então, esse aí é o capacete dos aliados. Me permite mostrar pro pessoal? Claro, com certeza. Pode ficar à vontade. Mostrar aqui pro pessoal nesse ângulo aqui, né? Um capacete, então, pro pessoal ver como é que era e tudo mais, né? Como ele falou. E tudo mais. Falta a parte de dentro dele. Esse exemplar eu não consegui achar com a parte de plástico dele para encaixar na cabeça, né? Mas ele é uma boa decoração, a não ser a Franciele, que vai assistir aqui, minha esposa, ela queria fazer um vaso. Certo. Do capacete. Caramba. Mas os gatos dormem dentro, às vezes. E você sabe do qual soldado que foi esse capacete? Não, eu não... Assim, esse a gente estima que é entre 44 e 45 esse modelo. A gente pode notar, por conta das pregas aqui, em Y também, tá? Desse formato aqui, mas a gente estima que é de 44 a 45. A gente comprou de um acervo, então não tenho como estimar. Até porque o capacete M1, ele foi... começou a utilizar entre 42 e 43 até a Guerra do Vietnã. Então, necessariamente, a gente não sabe se realmente esse foi usado na Segunda Guerra. Entendi. Porque tem todo um contexto aí sobre o M1, mas é um exemplar. A gente acredita que tenha sido usado na Segunda Guerra por causa disso, tá? Que é em Y. Você pode notar que depois foi feito lacre normal. Lacre normal. Uhum. Legal, bacana. E conta pra gente... Como que você começou a gostar desse assunto da Segunda Guerra e tudo mais? Você simplesmente... Quem que despertou essa vontade de você estudar sobre isso? Não só somente sobre a Segunda Guerra, mas tem várias outras guerras que eu estudo pelo menos desde os 3 anos de idade. Meu pai é um artista plástico e escritor. Uhum. E uma das especialidades dele na época em que eu era pequeno era a Guerra do Contestado. Ele é reconhecido no Paraná como artista do contestado e foi premiado como artista do contestado, participando de várias mostras itinerantes de arte e tudo. Então eu comecei a entrar no mundo da guerra
Não que eu vá participar, eu sou totalmente pacifista, tá, gente? Mas através da Guerra do Contestado. Então eu fui estudando. Aí chegou um dia numa 7ª série no colégio CEPAM de General Carneiro que eu descobri. Claro, meu pai já tinha comentado, mas não de forma tão incisiva, a participação do Brasil na Segunda Guerra. Eu disse, puta merda, que legal. E desde então eu venho estudando, lendo e me adequando no assunto de guerras e principalmente história do Brasil. Porque eu acredito que um povo, Henrique, que não conhece a própria história, tá fadado a repeti-la. Com certeza. Então, se a gente não reconhecer a história e não passar para frente, ensinar nossos filhos, netos e igual você tá fazendo agora me chamando aqui, a gente tá fadado a repeti-la. Sim, com certeza, concordo com você. Thalita, quer abrir e fazer alguma pergunta? Eu quero. Fique à vontade. Bom, eu gostaria que você falasse um pouquinho da FAB e da FEB pra gente, explicasse um pouquinho do contexto de como o Brasil meio que entrou na guerra. Então vamos lá. Se eu falar FEB, Força Expedicionária Brasileira, FAB, Força Aérea Brasileira, né? Mas antes disso, a gente tem todo um contexto geopolítico da época, tanto econômico quanto geopolítico. Peço por gentileza só, eu trouxe os slidezinhos pra gente começar. Thalita, né? Thalita, eu posso começar a explicar antes sobre o contexto histórico para daí a gente chegar nessa formação, porque para chegar nessa formação a gente vai ter um tempo ainda disponível. Então vamos lá. Não tem como eu falar da participação do Brasil na guerra sem realmente a Segunda Guerra. Então vamos lá, em 1933... Não ouso falar o nome, mas tem um cabo austríaco de baixo calão que toma o poder na Alemanha por meio de chanceler. Aí tem o golpe da chancelaria, ele toma totalmente o poder da Alemanha, se tornando chanceler e presidente, tá? Mas a gente tem que vir num contexto de mundo dessa época. 33 era muito recente a crise de 29. Então a Alemanha, além do Tratado de Versalhes, que destroçou a Alemanha, os aliados destroçaram a Alemanha no Tratado de Versalhes, né? A Alemanha já vinha com uma economia capenga, né? Por assim dizer, e toda crise gera um salvador. E naquela época tinha um certo partido com uma certa pessoa que se dizia o salvador e jogava a grande culpa da Alemanha perder essa Segunda Guerra não na incapacidade ou na competência, grande parte nos comandantes, nos grandes comandos e numa população judeu, tá? Então ele pregava esse ódio, e esse ódio era cada vez mais crescente. E acontece em várias crises, em vários países, que quando tem uma crise surge um salvador muito extremista que promete mudar tudo. Então nesse período, em 33, tem a ascensão do cabo austríaco, né? E durante esse período, a Alemanha, eu posso não seguir os slides, eventualmente, daqui a pouco vai aparecer sobre isso que eu tô falando, porque eu fiz os slides, coisas da minha cabeça. Tranquilo. Mas pra gente seguir uma linha do tempo. Nisso teve o Ministério de Comércio da Alemanha para você fazer negócio com a Alemanha. A Alemanha era um dos países que tinha a maior industrialização da época. Eles, Inglaterra, Estados Unidos, tá? Mas a Alemanha tem um fato curioso que ele não tem tanta matéria-prima. Então precisava importar essa matéria-prima, né? E quem que tem muita matéria-prima? O Brasil. Então a gente poderia começar a fazer negócio com a Alemanha. Só que para fazer negócio com qualquer país, você precisa negociar com o certo país. Sim. Né? Na moeda deles. Negociar em dólar ou libras esterlinas, se fosse negociar com a Inglaterra, ou em marco, se a gente fosse negociar com a Alemanha. Mas esse ministro de comércio alemão teve uma ideia de fazer o Reichsmark, ou o Marco do Reich, uma moeda somente para comercialização internacional. Então o Brasil podia colocar esse dinheiro, por exemplo, no Banco do Brasil, eles podiam depositar comprando os insumos no Banco do Brasil, e a gente podia comprar armamento, comprar trator, comprar tudo deles através dessa forma de câmbio. Então ele revolucionou o câmbio, a Alemanha revolucionou o câmbio. E aí começou a relação do Brasil com o Egito. Do Brasil com a Alemanha nessa ascensão. A gente tinha
aqui no Brasil, o embaixador alemão, que era muito próximo, né? Até teve a pergunta antes dessa relação Brasil e Alemanha, a gente foi muito próximo durante muito tempo. A gente exportava café, a gente exportava borracha, dentre outras coisas, né? Aí vamos lá. Tinha duas pessoas no governo brasileiro, depois a gente vai voltar para o governo brasileiro, que era a época de Getúlio Vargas, que se chamavam Góes Monteiro, tá? E General Dutra, que veio a ser presidente após o Getúlio. Os dois, eles tinham um viés mais nacionalista, ou seja, um tanto quanto fascista. Eles flertavam realmente com o fascismo, tá? Então eles queriam muito negociar com a Alemanha. Mas tem outro fato bem importante, que a gente tentava comprar armamento, coisas bélicas, dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não queria vender, só vendia coisa de segunda. Então a Alemanha disse, não, eu vendo para você. E aí começa essa negociação com a Alemanha. Nossa, eu não fazia ideia que o Brasil chegou a fazer negócio e que tinha uma moeda, digamos, internacional. Da própria Alemanha, porque assim eles conseguiram sair da crise, começaram a injetar muito dinheiro na economia. Faz A Alemanha, quando você está em crise, você precisa injetar dinheiro na economia. Aí você começa a trabalhar o dinheiro interno no país, né? Mas falando, já que você não sabia, 37 e 38... 1937 e 1938, o maior parceiro comercial do Brasil foi a Alemanha. Então, e de formas iguais, a gente tinha nosso embaixador lá que participou de várias reuniões e tomadas de decisões brasileiras dentro do Reichstag, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, eu tenho uma dúvida. Aí, se você puder me responder, claro. Como você falou que você é um entusiasta, dizem que foi o Getúlio Vargas que criou o carnaval no Brasil, e que o carnaval no Brasil foi inspirado aos desfiles também da Alemanha, da Europa? Isso não tem essa informação, provavelmente é mais uma teoria da conspiração, tá? O Getúlio pode ter investido, realmente não tem essa informação, porque o carnaval ele vem muito da cultura brasileira sim. E dos negros africanos, né? Principalmente o samba. Mas tem uma pergunta que você pode me fazer lá na frente sobre o forró. É bem interessante, não esqueça essa pergunta, né? Certo. Então, vamos lá. A Alemanha, ela precisava, naquela época, de uma expansão territorial. Por quê? Porque eles precisavam de petróleo, eles produziam as coisas deles para máquina de guerra, não só para máquina de guerra, para sobrevivência do puro povo ariano, que eles se achavam melhores do que ninguém, né? Então, começou a tomada ali da Tchecoslováquia, que eles achavam que era pertencente deles, e a França e a Inglaterra realmente achavam, não, a gente foi duro no Tratado de Versalhes, vamos abrir um pouco a corda para a Alemanha, e foram deixando várias coisas o Adolf Hitler fazer, né? Nessa época também a gente tem que ter a noção de que existia um cara na Itália chamado Benito Mussolini, que era um líder fascista, né, de cunho fascista, e que tinha uma relação bem estreita também com o Getúlio, que em 39, quando foi estourar a guerra na Alemanha, o filho deles, se eu não me engano, estudava medicina na Alemanha, e o Benito falou assim, cara, traz teu filho de volta que vai estourar uma guerrinha ali. Então eles tinham uma relação bem extensa. Então, em 1939, aconteceu aqui, 33, que assume o poder, né? Implementação do regime totalitário, repressão política e perseguição às minorias. Vamos lá, não é só judeu. Eu acho que essa parte eu posso passar um pouco mais rápido, porque hoje a gente vai falar sobre o Brasil, mas não era só judeu, era testemunho de Jeová, era negros. Principalmente pro pessoal que fala que o partido... Posso falar nazista? Principalmente nazista era de esquerda porque era partido nacional socialista. Não, a principal perseguição, além de judeus, eram comunistas. O grande medo do Hitler era se formar comunistas na Alemanha, então também foram para os campos de concentração. Não que eu defenda uma ideologia ou outra, mas eu tenho que deixar bem claro, tá? Claro. Agora vamos voltar pro Brasil. Então o contexto brasileiro nos anos 30 é bem diferente do que o contexto que a gente tem agora.
Em 29 teve uma eleição que a gente sabe da República Velha, que era a República Café com Leite. Ou seja, um presidente de São Paulo, outro presidente de Minas, e um alternando a cada momento. Então veio a Revolução de 30, que o Getúlio Vargas perdeu em 29 para o Júlio Prestes, tá? Getúlio Vargas acabou perdendo e assume o poder em 1930 através de um golpe, né? Então realmente não foi uma revolução assim, mas pegaram em armas e foram lá atar os cavalos na frente do Palácio do Catete. E ele deu um golpe e se tornou presidente do Brasil, prometendo ficar apenas 4 anos, né? E a gente vê que ele ficou até 1945. Nossa. Deixa eu tomar uma água. E, bom, eu tenho algumas perguntas aqui, vamos lá. Então. Até aqui, né? Não, o que você tá falando aqui, né? A gente tem que deixar claro que não é uma opinião pessoal, é o fato que aconteceu, Com certeza. Os livros que a gente sempre fala, né? Mas essa questão que você falou ali da guerra, né? Vamos lá, o Brasil na época de Getúlio Vargas ali, então, o Brasil, como você falou ali, eles foram pra frente e tomaram o poder. Simplesmente. Sim, exatamente. Não aceitaram a eleição de Getúlio Vargas, alguns estados, eu não vou lembrar agora quais são, mas principalmente Rio Grande do Sul, de Getúlio Vargas, que eu lembro Paraíba, até então a capital não era João Pessoa, se tornou João Pessoa, por João Pessoa ter apoiado a Revolução de 30, Nossa. Tá? Por isso a bandeira da Paraíba tem uma coisa escrito nego, nela, a única bandeira que tem escrito nego, né? Porque negava o regime atual, tá? E a gente precisava de uma mudança realmente, por isso muitos falam em revolução. Mas o Getúlio nunca foi esse cara pacífico e que todo mundo fala. Realmente foi uma ditadura. E pode ter sido considerada uma ditadura até mesmo um tanto quanto cruel. Falar de Getúlio, existe vieses. Tem gente que ama, tem gente que não ama, né? Mas a gente tem que ver o lado histórico. Realmente foi uma ditadura, teve censura, teve tortura, teve tudo isso durante essa auge ao poder do Getúlio, né? Uhum. Então Getúlio chegou ao poder em 1930 e 37 tem a implantação do Estado Novo, ou seja, um golpe dentro do golpe dele. Em 37 ele aboliu a Constituição e disse agora realmente, então eu sou um ditador. Só que não vamos também, Henrique, dizer assim, poxa vida, um ditador no Brasil, naquela época estava na moda ser ditador. A Argentina tinha... Todo mundo tinha o seu ditador preferido, né? Então, na época ainda estava na moda ser uma ditadura. E lembrando que em 1937 também a gente tinha... O Getúlio realmente flertava com o nazismo. Então ele flertava um pouquinho com os Estados Unidos, mas pendia muito mais Getúlio por conta dos seus ministros, principalmente da guerra, Eurico Gaspar Dutra. Sim, sim. Eu acho que a gente pode descer um pouquinho mais. Pode descer um pouco mais. Falando do comércio, né? O comércio Brasil e Alemanha, que eu já citei alguma coisa, né? Sim. Então, vamos lá. Pode subir um pouquinho, por gentileza? Deixa eu ver se eu não deixei passar nada do Getúlio ali em cima. Você falou do dólar ali? Falei do dólar, o Brasil exportava café, a Alemanha exportava máquinas e produtos industrializados, né? Uma coisa que eu acho importante a gente citar, o Estado Novo, o quanto ele flertava com o nazismo, teve uma caminhada, demonstração de poder do Getúlio em que ele aboliu todas as bandeiras de estado, de município e hino. Então ele dizia que tinha que ser patriótico e teve até um desfile de queimada dessas bandeiras. A gente pode até fazer referência à queimada dos livros nazistas, sabe? Eu acho que isso que eu acho que eu vi alguma coisa e eu não lembro se eu li alguma coisa que falaram do carnaval e tal, desse desfile, alguma coisa assim. Posso pesquisar e depois te mandar. Alguma coisa, por isso que eu te perguntei aquela hora, porque eu tinha visto, até corrigindo, não é que o Henrique tá querendo dizer, não é isso. Exatamente. Quem gosta e tudo mais, mas eu digo que eu vi alguma coisa similar a isso que você comentou. Mas então ele é demonstração de poder e também mostrando, agora a gente realmente é patriota, tudo que vocês têm é com o governo federal e fazendo isso até mesmo abolindo vários partidos. Uhum. Essa aproximação Brasil e Alemanha também eu tenho que deixar muito claro que fora da Alemanha o Brasil era o que tinha maior número de membros do partido nazista. Então a gente teve partido nazista sim aqui no Brasil. Teve? Teve partido nazista e ele foi muito atuante, tá? Nossa.
Ele foi muito atuante e foi o maior número de filiados fora a Alemanha. Então a Alemanha olhava com muito bons olhos para o Brasil. O regime nazista olhava com muito bons olhos para o Brasil, tanto pela a parte de imigrantes, que tinha muito, quanto pela parte do partido nazista. E até mesmo quando Getúlio aboliu o partido nazista brasileiro, o oficial, o embaixador da Alemanha, o diplomata alemão, foi lá conversar com o Getúlio e dizer, não, o partido nazista você tem que deixar. Na época também existiu o Partido Integralista, que era um partido fascista brasileiro, né? Os fardas verdes. Eles tentaram tomar o poder algumas vezes, fizeram uma revoluçãozinha assim ali durante o governo do Getúlio, mas a gente tem que estar ciente que existiu realmente um partido nazista fora da Alemanha e o Brasil foi o país que teve mais membros. Nossa. E essas pessoas estão aí. Cara, Entendeu? nossa, não fazia ideia disso. Nossa, essa questão não fazia ideia que o Brasil teve década de brinca, que foi até o Monarca uma vez no podcast, que você lembra que falou aquela frase e foi cancelado. Foi cancelado e é uma coisa que não se deve falar porque é crime. Sim, ser nazista é crime. Com certeza. E não é engraçado. Não é engraçado. É claro que aquele episódio lá, fatídico episódio, mas agora que você falou que existiu, realmente eu fiquei com surpresa. Falei, Não, cara, problema. nossa. Não há problema, existe neonazista em torno da gente, não tô falando no Brasil, mas tem países que é liberado, até na própria Alemanha. Nossa. Existe, tá. Mas vamos voltar pro foco. Claro. Tá? Sobre essas coisas a gente já conversou, só que teve um... coisa, Thalita, antes? Tranquilo? Tudo tranquilo por enquanto? É que eu pego uma linha, gente, eu me empolgo demais. Até a minha esposa falou, Gustavo, não fala muito. Não, mas teve quando fala bastante. uma coisa fatídica. Em 11 de... Gente, eu sei as datas, mas às vezes eu esqueço. Se eu não me engano, alguém vai me corrigir nos comentários. 11 de junho, que é uma batalha... a gente comemora a Batalha do Riachuelo, da Guerra do Paraguai, tá? Getúlio subiu num navio e fez o discurso mais fascista da era Vargas, tá? Onde ele falou, abre aspas, ou fecha aspas porque talvez não seja idêntico. Ele falou, o mundo está mudando. Isso, Mussolini e o regime nazista já, fascista, o nazi-fascista, né? Já em alta, o mundo está mudando e a gente vai ter que agir conforme o mundo está mudando. Nessas palavras. Então ele flertou realmente. Depois desse discurso, no outro dia, o embaixador alemão chegou pro Getúlio e falou, lembra que tem essa coisa, a gente tem muito minério de ferro no Brasil, mas na época a gente não existia como fazer o aço. Então a gente tinha que exportar e comprar o aço. Então o sonho do Getúlio era montar uma siderúrgica no Brasil. E a gente tentou com os Estados Unidos e não conseguiu. Após esse fatídico discurso, o embaixador alemão chegou assinado de Berlim e disse, a gente vai construir a siderúrgica para vocês aqui no Brasil. A gente mesmo, eu já tenho... Emprestar, né? Enfim, emprestar dinheiro pro Brasil. Sim, fechou. Tá? Mas a gente vai construir. Só que nisso estoura a guerra. Aí, poxa vida, o Brasil flertando com o nazismo, os Estados Unidos com medo de estourar alguma coisa, a França cai. Estados Unidos não vai deixar o Brasil se aliar com o eixo. Por quê? Porque é muito fácil do Nordeste brasileiro para você subir ou montar bases aqui, tá? Depois a gente vai ver no mapa. Então os Estados Unidos chega e diz, não, a gente vai mandar a siderúrgica e vamos financiar vocês. Que era o que o Getúlio queria, né? Então aí a gente vê uma aproximação bem grande dos Estados Unidos com o Brasil, né? E é uma aproximação estrategíssima para o Brasil e para os Estados Unidos. Então foi uma coisa bilateral. Agora que a gente começa a pensar, tá? Claro que tudo isso que eu falei, a gente tem uma hora, foi uma pincelada muito rápida. Se a gente for falar sobre dados, sobre tudo, sobre o pensamento de cada líder da época, a gente pode levar 4 horas, ou eu vou ser tipo pirula, vou ficar 12 horas aqui falando, Henrique. Mas tinha uma pessoa muito importante, que era o ministro de Relações Exteriores do Getúlio Vargas. Então a gente falou sobre Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, que era o ministro da guerra, né? Agora a gente fala sobre o ministro de Relações Exteriores. Cara que foi diplomata, trabalhou na Embaixada dos Estados Unidos em 1930, ficou anos lá, então era um cara muito pró-Estados Unidos. E o formato
dos Estados Unidos levar as coisas, mais liberdade, tudo Sim, na sim. época, né? E ele teve um papel principal, um cara que se chama, que eu acho que devia ser conhecido por todos os brasileiros, Oswaldo Aranha, era nosso ministro de Relações Exteriores. Aí ele começa a ter esse jogo de cintura de negociação. Então, nesse momento, o Getúlio já começa a parar de flertar com o eixo, né? E começa a ser mais pró-Estados Unidos, mas aí que eu te faço uma pergunta. Será, que é uma pergunta que todo mundo quer responder, será que o Getúlio realmente flertou com o nazismo? Ou será que ele é o maior político da história e foi oportunista dos dois lados? Olha, conhecendo um pouco assim, olhando um pouco o cenário, assim, eu vou dar minha opinião, né? Você pode discordar, com certeza você deve ter muito mais. Quando você vê, assim, a questão de Brasil, o Brasil não, eu vejo assim, o Brasil ele não tem tanto essa questão de, assim, agora tem muito essa questão da ideologia e tudo mais, mas eu acho que ele foi oportunista. Eu acredito cegamente que o Getúlio foi totalmente oportunista. Eu não também posso acredito. dizer a mesma coisa do Eurico e do Dutra e do Góes Monteiro, não posso dizer muita coisa porque eles tinham um viés. Mas o Getúlio era um político e articulador nato. Ele aproveitou da guerra de uma forma extraordinária. A guerra, sim, é horrível, sou pacifista, mas pro Brasil a gente teve uma siderúrgica aqui, tá? Vou pedir só para baixar um pouco para um mapa antes da gente voltar aqui para... Aqui, ó. Eu fiz um print do meu Google Maps, tá? Então vamos lá. A importância do Nordeste brasileiro. A gente estava tendo uma guerra aqui no norte da África, Certo. tá? E pensa o seguinte, em 40, a Alemanha tomou a França. Então ela estava com toda a saída para o Atlântico livre, ela não precisava mais passar pelo Canal da Mancha ou aqui por cima. Então aqui, os submarinos alemães andavam livremente, tá? Andavam livremente. Então, para sair dos Estados Unidos um avião e vir para cá, ou fazer qualquer trajeto, era muita logística e um risco muito grande. Certo. Então, o que os aliados precisavam? Não tem como sair dos Estados Unidos e vir lutar no norte da África. Naquela época não existia essa logística. Eles precisavam de uma base. E uma base aliada mais perto da África ficaria onde? Em Natal. Em Natal. Que tem a base de Natal. que tem até hoje, né? Tem até hoje. Tem existe, até hoje. existe Não a é base de foguete? Natal. Acho que é de foguete. Não, de foguete Alcântara. Alcântara, desculpa. Alcântara. Ah, tá. A base de Natal. Então, as forças americanas, por isso que eles estavam pensando no Nordeste. Aí o que o Getúlio fez? Vocês querem isso? Beleza, eu quero minha siderúrgica. E aí? Não, a gente vai patrocinar a tua siderúrgica. Os Estados Unidos não queria vender armamento de primeira, segunda, terceira. Vocês querem a base? Armamento de primeira. A gente quer armar nosso exército. Porque estava acontecendo várias revoluções aqui. A Argentina também flertava muito com o nazifascismo. Aconteceu uma revolução na Bolívia durante a Segunda Guerra e quem assumiu o poder também flertava muito com o nazifascismo. Então a gente teve essa questão aí que o Getúlio falou, não, você quer? É perante isso. Aí aceitaram e começaram a mandar armamento, financiamento, né? Quer voltar um pouco lá para cima agora, na foto novamente? Ele foi muito inteligente e quem desmente por livre espontâneo medo, né? Isso, extremamente inteligente. Teve uma conferência no Rio, não vou lembrar o ano, que veio todos os líderes da América Latina e declararam neutralidade, né? Mas claro que tinha um conflito de ideologias ali, e o Getúlio se aproveitou de ambos os lados. Tanto é que os Estados Unidos não quis vender arma na época, ele comprou da Alemanha. Sim. Comprou não sei quantos bilhões da Alemanha. Chegou, não. Porque estava em plena guerra, estourou a guerra, e os navios ingleses interceptaram essa carga. Eu acho que chegou tipo 8 canhões, uma coisa assim, e não veio nada. Enfim, aí de bom grado o governo Roosevelt, que é esse cara aqui, mandou uns 50 tanques pro Brasil, mais uns 50 tanques médios e uns 400 tanques pequenos, e o Brasil se tornou a melhor
potência blindada da América do Sul com 50 tanques, para você ver como que era precário toda a América do Sul em questão de tecnologia, tá? Aí o presidente Roosevelt sai dos Estados Unidos, vem aqui no Brasil conferir a base de Natal, e o Getúlio diz, como chefe da casa eu sou obrigado a recebê-lo. E recebe ele nesse carrinho, essa aqui é a histórica foto do Roosevelt com o Getúlio, lá em Natal, onde que o Getúlio fala assim, cara, tô pensando em mandar uma força expedicionária aí pra já me adiantei, né, enfim, mas pra lutar na guerra. Daí o Roosevelt falou, eu acho bom. Foi isso. E nessa foto a gente já tinha declarado guerra, né, óbvio, e era muito engraçado porque as potências aliadas, elas estavam lutando para derrubar ditaduras. É cômico, porque o Brasil era uma ditadura. Nossa, realmente. E sabe o que o Roosevelt falou? Um ditador lutando pela democracia. O presidente americano falou isso. Por isso que eu falo que é cômico. Agora a gente pode sair disso, porque provavelmente eles estão dando risada disso daqui. Pode abaixar agora os slides para eu ver onde que eu tô, que eu vou falando e me esqueço, tá? A guerra chega no Brasil. Então tá. Aí teve o coisa de Natal, tá? A Alemanha pensa, você vai colocar tropas aliadas ali. O Brasil tá praticamente declarando guerra. Então, vamos patrulhar o Oceano Atlântico ali também. E começa a jogar seus submarinos pra ali, tá? Nisso, um avião da FAB levanta voo e identifica um submarino, um Bolt, né? Que chama submarinos alemães. E o cara abre fogo. Derruba as bombas nesse submarino. E o submarino atira no cara também. E, que é mais engraçado, mata o submarino. O submarino afunda. Era um submarino italiano. Não vou lembrar o nome do capitão do submarino, mas adivinha a nacionalidade da primeira pessoa que o Brasil matou na Segunda Guerra? Era um brasileiro. Capaz. Era. O capitão do submarino italiano nasceu em São Paulo. Nossa. Foi ainda jovem pra Itália, se naturalizou, entrou na marinha e o brasileiro mata outro brasileiro. Nossa. Tá? As coisas cômicas da vida. Alguns dias depois, com a chegada de tecnologia, Henrique, a gente já... E dos comboios, né? Que seria o quê? Aviões de carga, né? E os outros navios escoltando do lado. O submarino não estava conseguindo mais dar tanta baixa quanto no começo da guerra, ali na Guerra do Atlântico, né? Mas a costa brasileira ainda estava muito desassistida. E a gente exportava ainda muito para os Estados Unidos. Voltando na relação Brasil-Estados Unidos, teve uma carta, um contrato assinado que dizia, tudo que o Brasil produziu, os Estados Unidos é obrigado a comprar. Então a gente vendia todos, 100% da nossa exportação ia para os Estados Unidos. Nossa. E o que era uma das principais coisas primordiais, agora eu vou voltar um pouco ali, para a gente vender para eles. Borracha. É uma coisa que a gente não cita muito quando a gente vai falar de Brasil na Segunda Guerra, que eu acho de extremo... Eu sei que vocês estão querendo ver combate, gente, já chegamos lá. Não, mas tudo isso é importante pra gente contextualizar porque o Brasil entrou. Sim. É culminante. Eu acho essa parte, essa geopolítica, essa inteligência dos dois lados extremamente importante. A gente exportava muito borracha para os Estados Unidos. Por quê? O que precisa para fazer borracha? Pneu, principalmente pneu e outros artifícios. E diferente de vários exércitos, o exército americano é praticamente 100% a infantaria motorizada. Eles não marcham grandes... A gente vê em qualquer filme, em cima de caminhão. Então eles precisam de pneu. E a principal produtora de borracha americana era as Filipinas. Só que ele foi tomada pelos japoneses. Então qual que era a segunda? O Brasil. Então eles precisavam da gente também. E a gente começou a exportar muita borracha para eles, tá? E aí surgiu uma coisa que a gente chama dos soldados da borracha. Essa foi a primeira tropa mobilizada no Brasil. O que é? A gente precisa de gente para trabalhar na Amazônia. Então, todo mundo que
de classe mais baixa, principalmente nordestinos, tá? Pegam e se mudam totalmente para a Amazônia, porque o governo fez mil maravilhas. Vocês vão receber tanto, vocês vão ganhar muito, suas famílias vão ser amparadas. Chegaram na Amazônia e viram... números citam em mais de 40 mil pessoas. Então foi maior que o contingente que a FEB mandou para trabalhar na extração no seringal, né? E não era nada disso, era trabalho análogo à escravidão. Teve muita gente que foi com o dinheiro, não conseguiu juntar dinheiro para voltar. Nossa. Ficou trabalhando lá até depois da guerra, sem assistência nenhuma, tá? Então a gente produzia borracha, principalmente. Esses navios saíam do porto aqui carregados, né? E não existia ainda o comboio aqui no Atlântico Sul, que é o nosso, né? Não existia esse comboio. Aí chegou um U-Boat, o 507, o nome do submarino, e torpedeou um navio brasileiro. Com 2 torpedos, né? Não só um. Se fosse só um, demora um pouco mais para afundar. 2 torpedos é minutos. É minutos. Né? E por incrível que pareça, existem relatos que esse navio que ele afundou levava armamento brasileiro para o Nordeste, né? Não era borracha. Então ele ficou uns dias aqui na costa. No primeiro dia ele derrubou esse, no outro ele derrubou mais 2. Não vou lembrar o nome de todos, mas tem o Arará, o Itagiba, tem o... Lembro desses, tá? Uhum. Na costa aqui na costa brasileira, né? Mais a Nordeste, que afundou esses navios. Foi 5 em uma semana. Mais ou menos 600 pessoas civis mortos, dentre mulheres, crianças, Nossa. idosos e homens, né? Propriamente dito, até soldados. Aí esses corpos começaram a aparecer na praia. Jornalistas da época foram lá tirando fotos, se vocês quiserem até pesquisar, eu não quis colocar aqui nos jornais. Corpos na praia, começou a aparecer corpos de crianças, corpos de mulheres. E a população veio à loucura. E alguns dias depois, 22 de agosto, se eu não me engano, foi 18 ou 19 de agosto os abates. 22 de agosto o Brasil declara a guerra ao eixo. Aí que a paradinha vai começar a ficar séria. Então, o Brasil, na verdade, ele entra, só pra gente contextualizar, o Brasil, na verdade, ele entra na guerra devido aos alemães que estão com submarinos, estão afundando navios brasileiros, o Brasil... Sentiu atacado na sua costa, a gente precisa revidar. Então, vamos pra guerra. Vamos pra guerra, declarou guerra, e esse é o jornal da época. O governo brasileiro reconhece o estado de beligerência, O que é beligerância? conflito, e crimes de guerra, né? Veio em solo brasileiro atacar o nosso povo, com a Alemanha e a Itália. Então a gente entrou... Isso, exatamente, Getúlio. A gente entrou, e aqui o Dutra, e esse aqui tá feliz pra caramba, o bicho ali, ó. Tá sorrindo, risada, é. Caralho. Então foi, assim, uma comoção, pessoas indo à rua pedindo guerra. Todo mundo queria que o Brasil fosse guerra. A gente foi atacado no nosso território. Sim. Então nada mais justo que em 1942 a gente entrar em guerra. E em 22 de agosto, Getúlio, numa declaração enfática, como o Getúlio sempre falou, declara guerra ao eixo. E o Brasil está realmente em guerra com o eixo, né? E esse cara aqui, tá aparecendo só o toco da cabeça dele, o Dutra, que a gente já falou bastante, ele começa a incomodar. Ele era o ministro da guerra, ele diz, não, a gente tem que mandar tropas, a gente precisa mandar tropas. E começa a incomodar. Os Estados Unidos, não. Os Estados Unidos tinha um cara que era um general, que ele era muito metódico, ou ele adorava seguir regras, uma coisa assim. Então, chegar um exército sem experiência em combate para uma coisa que a gente tá... E pensa, em 42, a Alemanha nazista já tinha tomado a Europa. Já estava em conflito no norte da África, né? Que eu citei ali, e já tinha aumentado o fronte de Stalingrado com a Rússia. Né? Então a Alemanha já estava lutando em vários frontes e os Estados Unidos precisava montar esse fronte, já estavam preparando para o dia D, ou seja, para a Batalha da Normandia. Em 1942 eu não tenho certeza absoluta se iam entrar pela França ou talvez pela Sicília, na Itália,
né? Mas existia isso daí. E outra, o Japão já estava ali, tomando todas as Filipinas, as Ilhas Marianas. Então, os Estados Unidos estava lutando em duas frontes, né? Eu posso estar errando algumas datas, gente. Eu não, como eu falei, não sou historiador, né? Pode passar para baixo. Alguma dúvida até agora? Thalita? Muito interessante. Tem alguma coisa pra perguntar? Espero que sim, não esteja falando muito rápido, não esteja sendo chato. Não, capaz. Porque quando você citou ali em cima essa questão. Então, assim, a pergunta que eu tenho pra te fazer é assim, aí eu entro o Henrique, que lembra das aulas de escola, tá? Eu posso estar, mas assim, o Getúlio queria que o Brasil fosse pra guerra ou não queria? Queria, com certeza, queria. Não somente o Dutra. Queria. Nesse momento, sim. Antes, ele queria jogar pros dois lados e ia se aproveitar. Porque eu sempre pensei que ele segurou, porque eu sempre pensava assim, que ele segurou o máximo pro Brasil não ir. Aí quando ele viu que Nesse momento, não tinha como, era uma condição. sim. E sendo ditador, gente, se você tiver o povo contra você, o regime cai. Sim, exatamente. Não, uma ditadura é terrível, mas o regime cai. Sim. Né? E, bom, tem uma pergunta agora que a gente vai falar, né, da FEB. Na questão da FEB, as pessoas se voluntariaram para ir para a guerra ou foi uma coisa do tipo, não, você tem certa idade, você vai porque você é obrigado. Excelente pergunta. Então, teve uma comoção geral. O povo todo ficou comovido, foi pra rua, vamos lutar, esse regime nazi fascista precisa cair, né? Mas até o momento da criação da FEB, em 1943, eles deixaram esfriar um pouco isso. Então, realmente, assim, não teve muitos voluntários. Teve vários voluntários, mas não teve muitos. A maioria foi pessoas que ia pegar seu certificado de reservista e dizer, não, você não vai ser reservista, você vem pra cá porque você vai compor a FEB. Então teve muita pessoa que foi realmente obrigada a ir pra guerra. Teve pessoa que na hora da dispensa já foi direcionada para um outro local e foi pra FEB, né? Mas nisso o Dutra ia muito pros Estados Unidos. Aí ele chegou lá e diz, eu vou mandar um corpo de exército. Ou seja, pelo menos 100 mil pessoas para atravessar o Atlântico. E não foi isso que aconteceu, a gente conseguiu 25 mil soldados, né? O Brasil, voltando lá, um dos medos também que existia, porque a escola militar brasileira, porque a Primeira Guerra quem vence os aliados e a França se destaca muito. Então, a França sabe lutar a guerra moderna, vamos contratar os franceses para vir ensinar os brasileiros. E nesse período a gente era adepto à escola militar francesa, tá? Só que em 1940 a França caiu em 6 semanas. Então já estava defasado, a guerra de trincheira, eles fizeram lá em cima a linha Maginot, para estilo, a linha Maginot era uma linha que protegia a Alemanha da França, da forma que eles lutaram a Primeira Guerra, já estava totalmente defasado. A Blitzkrieger... Coisas totalmente ultrapassadas. A Alemanha criou a Blitzkrieger, que era infantaria junto com blindado e bombardeio, que defasou tudo. Foi questão de 6 semanas para a França cair. Então isso preocupava o Dutra também, os brasileiros. Então o Dutra constantemente estava nos Estados Unidos para tentar mudar essa cartilha. Levou os principais generais brasileiros para lá para aprenderem realmente como que era a guerra moderna, né? Levou seus principais membros do alto escalão e ele falou, não, eu vou levar um corpo de exército. Aí aceitaram pro Brasil mandar tropas, mas primeiro era, você vai aqui na Açores, Ilha de Portugal, vai ficar vigiando ali e tal, mas enfim, era mais estratégico assim, não precisa ir necessariamente pro front, né? Daí, em 1943, teve realmente a criação da FEB, onde eles acharam que ia ter uma mobilização gigantesca, vamos pra guerra, vamos fazer isso, e não aconteceu, tá? E uma coisa importante da gente citar, que falam muito, o Brasil só mandou desdentado pra lá, só mandou uns caras ferrados. Não, a cartilha americana não deixava, você tinha que ter um físico, uma saúde
extrema. Você tinha que ter todos os dentes, Sim. você não podia ter coluna torta, Que até você hoje tinha que ter o você pode físico entrar no bom. exército. Exatamente. Hoje a gente já segue isso. Exato. Mas na época não. Era todo espalhafatoso. Uhum. Então por isso que a gente perdeu muita gente, né? Então não é verdade. O Brasil levou os melhores que a gente tinha de físico da época. Até por isso que veio muita gente do sertão, que nunca viu nada. Por quê? Porque a ficha médica dessas pessoas eram boas. Eram boas. Então a gente mandou um corpo de exército de 25 mil soldados, sendo 10 da reserva e 15 divididos em 3 infantarias, né? Que ele escolheu de São Paulo, do Rio, que era a melhor, era a de São Paulo, se eu não me engano, era a 6ª Regimento de Infantaria, do Rio a 1ª, e de Minas Gerais a 11ª em Infantaria de soldados, né? Aí o treinamento contou com o apoio dos Estados Unidos, e isso aí que eu tô falando, gente, era gente de 19 anos, né? Tirando os voluntários mais velhos, aí a gente vai falar pra frente do maior herói da Segunda Guerra Brasileira, que é o Max Wolff Filho, né? Depois me lembra. Uhum. Treinamento com o apoio dos Estados Unidos, e aí que surge o tema A Cobra Vai Fumar. Caramba. Mas assim, a cobra vai fumar porque é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir pra guerra? Esse era o lema? Ou essa brincadeira que eles É fazem? bem contraditório esse daí. Eles falam muito isso. É mais fácil uma cobra fumar do que o Do Brasil entrar na guerra. Tem essa coisa que é bem interessante, eu sabia que você ia me perguntar. Existem vários relatos. O mais aceito, por mais popular que esse seja, não, vamos lá. Veio muita gente do Nordeste. Naquela época, no Rio, vinha muita gente do Nordeste e tudo. E o que os pracinhas, isso é relato dos praças, tá? Dos pracinhas, desse pessoal aí. Ó, pra você ver que eles até deixavam a mão mais leve. Esse aqui, o nome dele, se eu não me engano, é Francisco. Ó, não tá com os dentes tão perfeitos. Mas tá ali. Vamos lá. Mas você vê que você percebe nas imagens que eram pessoas jovens. Não, pessoas jovens. Pessoas jovens, não eram pessoas velhas. É o segundo aniversário do Hitler, já estamos aqui, porque o Hitler achava impossível mandar a tropa brasileira, e era o segundo aniversário do que o Brasil tinha declarado guerra. E o que eram os pracinhas? Os pracinhas, só deixa eu responder a pergunta da cobra vai fumar? Então vai lá. É mais fácil o Brasil entrar, a cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Mais popular. Mas a mais aceita, o que acontecia? Quando esses pracinhas estavam indo para se alistar, ou seja, chegando, se alistar não, mas chegando para compor a FEB no Rio de Janeiro, numa praça, tinha os nordestinos com uma mala, abria essa mala e tirava uma cobra. Botava um cigarro na boca da cobra e, ó gente, a cobra vai fumar. E faziam que acendiam e não acendiam. E até todo mundo chegar perto para ver essa cobra fumando. Só que eles nunca acendiam o cigarro. Quando chegavam muito perto, agora a cobra vai fumar. Se chegar mais gente, a cobra vai fumar. Eles abriam o resto das malas e começavam a vender coisinhas. Coisinhas que eles faziam, artesanato e tudo. Então a cobra vai fumar era um jeito de atrair pessoas, né? Era uma cobra treinada. Sim. Muitos ali nunca tinham visto uma cobra na mão. Lá ele. Enfim, a cobra vai fumar e etc e tal. Aí quando eles chegaram lá, eles disseram, gente, a cobra fumou. Realmente, né? O que você tinha me perguntado que eu esqueci? O que eram os pracinhas? O que eram os pracinhas? Aí os pracinhas, ou praça, o mais inferior grau, leigamente falando, no exército, ou seja, o soldado, né? Mas por que o nome pracinha? Existe mais aceito, né? De que quando você ia se alistar antigamente, você, principalmente Guerra do Paraguai, e aí voltando lá atrás, ou até mesmo nessa, você ia se alistar para ser reservista, para participar do exército, numa praça. Então quem ia se alistar era o menor escalão do exército. Ou seja, você estava sentado numa praça. Então você era um pracinha, tá? E a gente conhece eles por pracinhas. São os nossos queridos pracinhas. E, enfim, a guerra... Aí eles tiveram um período de treinamento ali em 1943, né? Final de 43, tiveram um treinamento aqui no Brasil, um treinamento assim, enfim, vinha uma caixa de fuzil
Lá, ó, esse aqui é um fuzil, esse que vocês vão usar, mas vocês vão pegar lá, dá uma olhadinha aí, tipo a professora que passa na escola um aparelho pra você ver, aqui é um morteiro, tiveram treinamento, claro, final, vou dizer, ali em abril de 44, eles já estavam aptos a ir pra guerra. De final, ali de dezembro de 43, eles treinaram em abril, eles estavam aptos a ir. Só que estava acontecendo uma coisa muito engraçada, que talvez tenha mudado o rumo da história, chamado dia D. Assim, foi o Dramin até foi inventado, né? Ou não? O Dramin foi inventado pro dia D, ou é? Não sei, também das tuas teorias da conspiração aí. Tava acontecendo o dia D, então não tinha como mandar navio pra buscar os pracinhas aqui. Tanto é que o dia D foi 6 de junho. Junho. Foi 6 de junho. No final de junho já tava um navio aqui pra buscar os pracinhas, né? Que foi levado 5.000 soldados. Aí, uma coisa importante que a gente não citou, o general Mascarenhas de Moraes, que era o comandante da FEB. Teve até outros convites, mas a turma não queria pegar essa bucha aí pra guerra. Daí falaram pro Mascarenhas de Moraes, ele aceitou e ele se tornou o comandante. Aí sobrou pra ele escolher qual divisão queria, né? Então era meio uma regrinha, tinha 15.000, cada infantaria era 5.000, então uma regrinha assim. E ele, se eu não me engano, escolheu o 6º Regimento, que é conhecido também como Regimento Sampaio. Pode passar pra baixo. Pra ir. Então foi feito o envio da FEB pra Itália, né? Eles chegaram lá em julho, não lembro, 2 de julho, ó. Foi um embarque. Eles chegaram lá em agosto, né? Chegando lá, eles chegaram em Nápoles. Mas tem como eu te falei do partido nazista aqui no Brasil, então a gente tinha muito espião alemão aqui. Então já foi avisado que ia partir um barco com soldados nessa data, então eles já tinham mais ou menos noção. Nisso, quando estava passando pelo Golfo, saiu bombardeiros alemães para bombardear os navios que levavam os brasileiros, porque o Hitler queria mandar um recado: Brasil, se for se meter aqui, não manda mais ninguém. Nisso, saiu aviões de todas as bases da Itália e conseguiu interceptar. E os pracinhas chegaram em Nápoles. Chegando em Nápoles, tem uma coisa aí... Tem alguma pergunta até agora? Não, tranquilo. Eu tomo bastante água, tá, gente? Que eu falo demais. Não, tranquilo. Pode ficar tranquilo. Não, por enquanto, assim, É que eu não quero ficar falando demais, só eu. Não, tá muito interessante, mas assim, vamos lá, só pra gente... Eu não quero que se torne uma aula, eu quero que seja realmente um podcast. Não, mas assim, o conteúdo que você tá trazendo, você tá trazendo muita informação que eu não sei se é Thalita, né, mas eu, assim, muita coisa... Possível. Muita coisa, porque assim, eu também estudei, depois fui atrás, pesquisei muitas coisas que você tá falando, eu me lembro, assim, das aulas de história, durante a minha pesquisa... Mas vamos lá, você falou ali, eles saíram de 2 de julho de 1944, você falou que chegaram só em agosto? Chegaram em agosto. Ô, louco, mas... Posso estar muito errado, alguém me corrige, final de julho ou agosto. Era tempo, né, navio a vapor. Nossa, era demorado. Saindo daqui em 2 de julho, é uma coisa que a gente pode abordar no final. Getúlio entrou no navio, pegou o microfone e disse: vão, que o Brasil inteiro vai estar com vocês e não se preocupem, se acaso perderem a vida lá, sua família e seus entes queridos serão bem tratados, acolhidos e receberão dinheiro. Guarde. Não receberam nada. Guarde. Isso. Aí eles chegaram em Nápoles. No porto de Nápoles, aí teve uma grande marcha, essa história é muito legal, uma grande marcha da FEB, a FEB chegando, só que eles não tinham recebido arma aqui, nada, eles estavam com uniforme novo, eles levaram 2 bolsas, a A e a B, de mantimento, então tinha o uniforme A e o B, né, todos desceram com o uniforme A, chapeuzinho era um uniforme abotoado. Uma coisa muito, muito legal, se você quer ver todas essas coisas, o Museu do Expedicionário, aqui de Curitiba, é o principal museu da FEB do Brasil. Então tem tudo isso que eu tô falando lá. No final a gente repete isso, tá? Claro. E um bom trabalho também da Legião Paranaense do Expedicionário, que criou o museu, agora tá sobre conduta do Exército. Mas até mandei mensagem pra Legião Paranaense do Expedicionário para fazer parte, me convidaram, o pessoal que cuida do museu. Era um verde oliva abotoado até aqui, com uma golinha que se parecia muito com o uniforme nazista.
uniforme alemão, Uhum. né? Não uniforme de SS ou Gestapo. Parecia muito com o uniforme alemão. Então, quando o Brasil desceu marchando, que os Estados Unidos não tinha, os aliados não tinham, não é noção, os aliados não tinham o costume de marchar tão próximo e sem armas, os italianos, os civis, achavam que estava desembarcando uma tropa de alemãos que se renderam, porque estavam sem armas nas mãos. Então começaram a gritar, jogar pedra nos brasileiros, porque achavam que eram soldados alemães rendidos. Até que certeza que um pracinho olhou e disse, vai, Corinthians! Aí não é brasileiro. Então os brasileiros chegaram lá e já passaram por isso. Aí eles nunca mais usaram o uniforme A, que é o uniforme de passeio. É brasileiro por causa dessa confusão, comparando muito com o uniforme alemão. Mas ninguém parou pra olhar e falou, cara, esse negócio tá parecido aí, cara, não tem como... Só peço pra voltar um pouquinho lá. Beleza. Aí a gente ia ser integrado ao 5º Exército dos Estados Unidos, né? Que era comandado pelo Mark Clark, uma pessoa extremamente importante nessa tomada. De Nápoles a gente foi para Livorno, um porto de Livorno que que é na região toscana da Itália, que eu tive o prazer de conhecer, aquela região ali. Desceu em Livorno e foi completar o treinamento, né? Então, completando seu treinamento realmente com armamento, principalmente, agora que você comentou que tinha assistido o filme da Estrada 47, Sim. o desarmamento de minas terrestres. Então, a primeira baixa brasileira na guerra foi um soldado que foi desarmar uma mina, em treinamento, né? Mas as minas eram reais, não era, vou fazer uma mina aqui, você vai desarmar, não. Vamos realmente no cenário, no teatro de guerra italiano. Aí a gente teve a primeira baixa. Então fomos entregar no exército Mas só te interrompendo aqui, sobre o filme, vamos pegar só o filme Estrada 47. A hora que eles desarmaram no filme Estrada 47, esse filme tá disponível no YouTube, quem quiser assistir, tá bem fácil de achar lá. Eles realmente, aqueles 5 soldados ali, acho que era 5, quantos soldados eram? 6, 7 acho que eram, depois de que eles se separam e tal. Enfim, mais ou menos isso. E eles desarmaram, eles conseguiram desarmar todas, vamos para os americanos passarem. Sim. E realmente essa história aconteceu, não é ficção? Não, é ficção. É ficção? A Estrada 47 existe, mas não é naquele local, tá? E aquilo ali é ficção. Acho que a hora que você quiser abordar o filme, eu acho bem legal a gente comentar sobre o filme, acho que mais pro final. Não, tranquilo, né? Deixa depois mais pra pro gente final. falar sobre o filme, porque eu acho excelente aquele filme. Tem gente que tem umas controvérsias, enfim, mas eu acho um filme excelente. Então a gente foi integrado ao 5º Exército dos Estados Unidos, não somente do ZEU, mas ali eu acho interessante a gente falar que eram os aliados. O teatro da Itália já não era um teatro mais tão importante, era extremamente importante, tá? Mas a gente já vinha, os aliados, já vinha tomando, a partir da Normandia, o restante da Europa através da França, né? Então a gente vinha de 2 frontes, da francesa e da italiana, né? Mas eles queriam realmente proteger os alemães, a França, tudo que daí chegava lá em cima, né? Em Berlim. Então a maior contingência de exército americano e inglês veio da fronte da França, da Normandia, né? Então, ali no teatro de guerra da Itália, a gente tinha canadense, tinha americano, tinha inglês, tinha até mesmo poloneses que se juntaram, os próprios italianos revoltosos estavam junto, né? Então, era vários, por isso que colocou o brasileiro já para ali nesse teatro. Em setembro, estavam prontos para a batalha, e eles foram fazendo missõezinhas menores em Castel Novo, em Pitóia, em várias, tomando cidades, fazendo assaltos, né, que é com grupos menores. Então esse 6º Exército ele foi criando uma certa casca, até que chegou o final do ano, e tinha uma coisa bem importante que eles falavam, que era terminar a guerra antes do Natal, era muito importante. Então os pracinhos brasileiros estavam nessa também, e tentaram fazer a tomada do Monte Castelo. Vamos passar para baixo agora. Aqui vocês estão vendo eles no inverno rigoroso. Aqui existe uma coisa chamada linha gótica, tá? Que era nos Apeninos
da Itália, que são um monte de elevações, um monte de castelo estava ali. Uhum. Eles queriam chegar em Bolonha, né? Então, para chegar em Bolonha, a gente precisava tomar todas essas montes de elevações. Por quê? Porque os nazistas ficavam lá de cima mirando nos caras, jogando fogo o tempo todo e o tempo todo. Então você precisava tomar. Mas para você tomar uma montanha, é o seguinte: o cara tá te olhando de cima, você tá embaixo totalmente vulnerável. Sim. Né? Então a FEB, para tomar o Monte Castelo, ela tentou 4 vezes e falhou. Teve uma que chegou no topo do monte. E os alemães fizeram recuar novamente. Então, antes do Natal, não conseguiram fazer a tomada do Monte Castelo. E também porque precisava ser uma tomada conjunta com outros montes. Por exemplo, tomasse o Monte Castelo, mas o Monte Belvedere estava gente olhando, ia atirar deles. Então precisava ser uma operação conjunta para fazer essa tomada. Mas nisso, no Natal, a gente viu o inverno rigoroso ali em cima. Se puder voltar um pouco a foto ali de cima. Aqui acho que tava, né? Totalmente. Fala sério. Totalmente. Cara, você pega um exército tropical, essa gente que nunca viu neve na vida, e vai colocar em neve que vai até o joelho. E sem roupa apropriada. O exército americano teve que dar tudo, por isso que no filme muitas vezes mostra um com uma jaqueta, outro com outra jaqueta, um com um peleguinho de lã. Uhum. Por quê? Porque não tinha para todo mundo, muitas vezes nem do tamanho. Então se pegar um exército de clima tropical e botar numa... Daí no começo diziam, o exército brasileiro não é capacitado. Depois de não conseguir tomar o Monte Castelo, eles queriam tirar o brasileiro do teatro de operações. Coisa que não foi justo, porque eles não estavam acostumados com esse clima. Mas aconteceu uma coisa muito legal, que a Alemanha começou a fazer panfletos de jogar de avião para os soldados brasileiros, para desmotivar o pracinha brasileiro. Ou seja, hasteando uma bandeira americana no Cristo Redentor, tirando a brasileira, enquanto na Itália o brasileiro está morrendo. Nossa, foi os alemães que fizeram. Foi os alemães, eles jogavam de avião. No rádio, eles passavam mensagens assim, soldados brasileiros, quando vocês passavam na rua, as meninas mexiam com vocês. Agora, quando vocês voltarem aleijado, igual mendigo, elas vão olhar pros americanos. Nossa. Era terror psicológico mesmo. Era terror psicológico mesmo. Outra coisa que os alemães falavam pros italianos. Gente, vai vir os brasileiros aqui, eles são macacos sem rabo, que falam e com faca nos dentes, e são canibais. Os brasileiros são canibais, eles vão comer a carne de vocês. Eles vão fazer o que tem de mais terrível, os brasileiros vão fazer aqui. Eles vêm com uma faca nos dentes, e com outras aqui, eles matam todo mundo que vem pela frente. Os alemães realmente assustavam os italianos sobre os brasileiros, para ter realmente essa rejeição, e não foi o que aconteceu. Que agora a gente pode começar a abordar a humanidade do Imos Praça. Pra fazer você falou que foi pra Itália. Qual cidade que você foi visitar mesmo? Várias, mas a gente chegou a visitar a Toscana, a região toscana ali. Eles têm um carinho grande pelos brasileiros. Sim, exatamente. Tem um carinho... Nossa, com certeza, lembro muito. Em Montese, que teve a Batalha de Montese, uma vez por ano, coisa que não acontece aqui no Brasil, eles fazem um desfile com a bandeira brasileira, as crianças cantam o nosso hino e cantam o hino do expedicionário. Nossa. Tem museu em Montese sobre o Brasil. Nossa! Tem monumentos sobre o Brasil. Isso é coisa que a gente não aborda aqui, mas eu quero abordar mais pro final, pra gente ter um desfecho total sobre isso, tá? Então, as principais batalhas da FEB, chegou um dia, passou o Natal, tá? Que aí a FEB foi ganhando casca no Natal fazendo esses assaltos, ou seja, patrulha, iam até verificar onde que estava a linha inimiga alemã. Acho que a gente já tá há um tempo aqui, então posso dar uma acelerada, como que tá o tempo? Posso? Pode continuar. Vamos lá. Então a FEB estava nisso, dando esses assaltos, assim, vendo tudo, verificava que estava a linha alemã, coisa assim de 20, 30 soldados, né? Como a gente pode até ver no filme, era um contingente menor, não era todo o exército, né? Porque na neve não existe batalha, você não vai ter apoio aéreo, né? Então eles faziam isso daí até passar o inverno. Aí eles contrataram curar a do Brasil. Aí que o Mascarenhas, o general Mascarenhas, ele chega e
coloca na mesa e diz, não, agora quem vai fazer a estratégia sou eu. Porque até então os americanos estavam fazendo a estratégia brasileira, né? E vem também o general Zenóbio da Costa, um herói brasileiro que comanda a tomada de Monte Castelo. Mas a tomada de Monte Castelo, não podemos ser hipócritas de jogar somente para os brasileiros, porque teve um regimento de montanha treinado nos Estados Unidos, não vou lembrar o nome do estado, realmente treinado para lutar em montanha. Eles andavam de esqui, os caras eram gigantes, escalavam, para tomar o Monte Belvedere. Então foi a tomada simultânea que a gente tanto queria, tanto o Monte Castelo quanto o Belvedere. Durou o dia todo, 21 de fevereiro, o dia todo, sobre fogo. Os nossos heróis, os nossos pracinhas se arrastando para subir um morro abaixo de fogo, atirando artilharia, fogo inimigo, avião, tomaram Monte Castelo no final. É uma das grandes vitórias do Brasil. A tomada de Monte Castelo, que eu considero assim, que foram realmente heróis. Você sair de um país, de uma ditadura, você atravessar o oceano. Um fato interessante, foi o primeiro exército a atravessar o oceano para lutar da América do Sul. Que os outros não conseguiram? Tipo, Não tiveram interesse. Não. Nunca, na história da América do Sul, um exército tinha atravessado. Nunca. Só aconteceu uma vez, e foi a FEB. E a gente não dá o devido valor para isso. Sim, isso é verdade. Tomou uma das elevações mais difíceis da Itália, porque estava totalmente protegido, e isso os alemães foram recuando. Sim. Né? Então a gente conseguiu tomar aquelas elevações, e teve a segunda batalha mais importante, que falam que é a segunda mais importante, mas eu considero como a primeira, por causa do nível de dificuldade, que foi a Batalha de Montese. Nisso já tinha chegado os outros 2 batalhões, o 11 e o 1º, tá? Então já estava totalmente completo. Nessa de Montese, eu não posso falar dela sem citar o sargento Max Wolff Filho, que é o maior herói brasileiro de guerra, tá? Fato interessante. Nasceu em Rio Negro, aqui no Paraná, pertinho. Se mudou para São Mateus do Sul. Depois se mudou aqui para Curitiba, né? Depois foi para o Rio de Janeiro participar. Isso eu tô falando antes de 1930, tá? Ele participou da revolta constitucionalista de 32. Ele era do exército, depois ele virou policial. E quando estourou a guerra, ele tinha uma filhinha de 9 anos. Quando estourou a guerra, a dona Hilda ainda está viva. Quando estourou a guerra, ele disse, eu vou largar tudo e vou defender minha pátria. Eu já participei, eu já sou veterano de 32, que teve a revolta de 32 em São Paulo, né? Vou largar tudo e vou defender. Não deixaram ele ir por conta da idade. Ele tinha um conhecido no exército, o cara fez uma carta. Ele foi. Ele foi um dos principais líderes um dos principais líderes na tomada de Montese, porque ele era realmente um líder nato. Ele motivava o seu grupo e ele podia escolher a dedo quem ele queria do lado dele. Então ele foi fazer um reconhecimento, ele que fazia reconhecimento, todas essas coisas, e na Batalha de Montese ele morreu. Ele faleceu na Batalha de Montese e é o maior herói que a gente tem brasileiro por todo esse esforço. E existe uma carta, tá no Museu do Expedicionário, é uma história muito bonita. Antes de morrer, ele mandou para a filha dele uma carta, para dona Hilda, falando sobre como estava lá. E esse é o Max Wolff Filho, patrono do Exército Brasileiro, um dos maiores heróis que a gente tem aí, que muita gente não conhece. Aí, no slide de cima ainda tinha a Batalha de Fornovo, né? Que dá pra gente dizer que era Coléquio e Fornovo, que eu falo pra você, é excepcional a gente ver essas fotos. Porque voltando da Montese, não terminei de falar de Montese, por que eu considero a batalha mais difícil? A de Montese, porque foi uma batalha numa cidade, uma batalha de casa em casa.
Você tem que estourar uma porta, ver se não tem ninguém ali. E tinha um grande exército e material bélico alemão dentro de Montese. Então foi 2, 3 dias de batalha. Pode ficar nessa imagem aqui de cima mesmo. Teve um grande esforço brasileiro de 2 dias seguidos de batalha dentro de uma cidade. Imagina uma ruazinha estreita. As ruas lá na Itália são assim, você chegar ali, pum, te jogar uma granada, o cara em cima de um campanário te atirando. A batalha, então, em cidades é a mais difícil que existe, né? E o Brasil conquistou Montese, que estava no meio do caminho com a maior parte de tropas alemães no caminho de Bolônia. Que daí, depois, os americanos passaram para tomar a cidade para conquistar os Apeninos. Foi o Brasil que liberou essa estrada. Vocês entendem o tamanho da façanha brasileira? Nisso, os brasileiros já eram muito bem quistos pelos aliados e já estavam com um treinamento de guerra, uma experiência muito grande. Então, uma das principais batalhas é essa de Montese. Tem até vários vídeos. Tem um vídeo espetacular de um pracinha que estava na batalha contando sobre isso. Eu recomendo pesquisar. Depois me passa o link. Claro, com certeza. Aí então a gente vai para de Fornovo e de Coléquio, que é sobre essas fotos. Quer perguntar alguma coisa? Não, tranquilo, pode. O exército brasileiro, a FEB começou a avançar sobre o território italiano e em Coléquio e Fornovo, que são 2 cidades italianas, tinha uma divisão alemã inteira com armamento, caminhões, tudo, uma divisão. O total, mais ou menos 15 mil homens. O Brasil entrou em conflito. A artilharia começou a soltar canhão, e conflito, foi deixando eles encurralados. Uma divisão inteira encurralado. 2 dias de artilharia, tanto de um lado quanto do outro, até que um vigário da cidade, ou seja, tipo um padre, entrou em negociação com o alto comando da divisão alemã e com o Brasil. Eles entraram em um acordo e o Brasil rendeu, nunca tinha acontecido isso no cenário do teatro alemão, rendeu o maior número de alemães, rendeu uma divisão inteira. 15 mil. Nossa. Isso aqui é uma rendição alemã. Caraca. Aqui os pracinhas. Nossa, Olha isso aqui, gente. eu ia falar que isso aqui eram os italianos. Não. Eram os alemães. Os alemães? Nossa. Os alemães se rendendo para os brasileiros. Ó, cara, me arrepia. Se vendeu. Imagem, a impressão que você tem é que... Sim. Eu não ia nunca falar que é os alemães. Sim. Isso aqui. Se renderam incondicionalmente. A única coisa que eles pediram foi comida e saúde. E o Brasil topou isso. Pode passar para baixo, que os campos onde eles estavam indo. Pode passar um pouco mais para baixo. Aqui a negociação. O general alemão indo negociar com os brasileiros. Ó, o símbolo da cobra fumando. E aqui os fuzil alemão. Tamanho. Fuzil. Então eu acho bizarro isso. Para quem diz que o Brasil foi lá somente para passear, que o Brasil foi e voltou, que o Brasil não deveria ter ido, que fica menosprezando esse espírito muitas vezes que a gente tem de vira-lata, tá aqui. 15 mil soldados se renderam para as tropas brasileiras. Realmente é uma situação que eu não pensava que foi dessa forma, como você está comentando. A gente escuta, claro, muito de Monte Castelo, mas olha, aquela imagem que você mostrou ali no cenário anterior, ali, aquilo ali, eu não ia nunca falar na minha vida que você pensou que era. Eu achava que eram os americanos ali. Se rendendo. A gente rendeu alemão, e vocês sabem como que era o alemão, a gente vê nos filmes, eles lutam até a morte. Lutam até a morte mesmo. Sim. E a gente rendeu uma divisão inteira. Eles se entregaram pro brasileiro. Aqui é Brasil, pô. Uma coisa que é importante a gente falar nesse cenário também, que é a Força Aérea Brasileira na guerra. A gente realmente mandou... Não vou lembrar o número exato, gente, me perdoe. Não lembro se é 27, se é 40, enfim. Que foi o Sentapua. Então teve pilotos de caça brasileiros que
que voaram, e esse aqui é o símbolo deles. Como tinha cobra fumando, por que sentar pua? Porra, ataca mesmo, vamos sentar a pua nesses caras, vamos sentar a metralhadora, né? Que é uma avestruz com o escudo atirando. Tinha o ditado antigamente que a avestruz, quando tava com medo, escondia a cara na areia, isso é fato. Aqui não, a avestruz foi pra cima mesmo. Então esse era a Santa Pua. De 1944 a 45, a atuação do primeiro grupo de aviação de caça. Fazia ataque a pontes, a ferrovias, a comboio, tá? E nesse período de Fornovo ali, que a gente viu, não vou lembrar a data exata, do pessoal se rendendo, no Teatro da Itália foi o único grupo a realizar mais missões num dia. Foi mais de 90, tá? Mais de 90 missões incansáveis. Ia e voltava, ia e voltava. Eu não tenho esses dados agora, mas eu sei que eles bloquearam, assim, trens que levavam mantimentos e tropas. Então, eu acho bem legal a gente colocar o Santa Pua aí, porque eles foram realmente heróis. E como que eu posso te dizer... Não sou eu, Gustavo, falando que eles foram um dos maiores grupos de caça que teve no Teatro da Europa. Não sou eu, Gustavo, não é o Itamaraty, não é o Palácio do Catete na época, não é o Exército Brasileiro. Existe uma coisa nos Estados Unidos chamada Medal of Honor, Medalha de Honra, né? Ou seja, pode ser o jogo, mas é a maior condecoração que o ou seja, o presidente americano pode dar para alguém. O grupo da Santa Pua ganhou. Nossa. É o único grupo fora dos Estados Unidos que ganhou, gente. A participação do Brasil na Segunda Guerra não foi em vão. Então vamos reconhecer a nossa história, né? Com certeza. Pode passar para baixo. Pode descer um pouquinho mais. Pode descer um pouquinho. Não, tá lá, vamos falar do fim da guerra. Eu queria voltar um pouco, falar sobre a FEB e o Pracinha. Você comentou sobre o filme, eu queria falar um pouco sobre a humanização na guerra. É muito triste você sair do interior de Minas, do Nordeste, do interior aqui do Paraná, que eu já vou citar ali, e ir para uma guerra, atravessar o Oceano Atlântico. Primeira coisa que eles viram foi destruição. Uma coisa que a gente não vê muitas vezes, gente passando fome. Mulheres vendendo o próprio corpo a troca de chocolate, de um pão. Isso os brasileiros que foram lá viram. Viram tudo. Eles viram o colega deles morrer do lado. O cara que viajou no ônibus com eles sentou no mesmo beliche. Então, o próprio filme ou os relatos que a gente tem retrata muito isso. Você precisa ter um psicológico muito forte para aguentar uma guerra. E os pracinhas lá, por que eles gostam muito dos brasileiros na Itália? Os pracinhas lá chegaram muito temidos por toda essa propaganda alemã. A Alemanha era muito forte em propaganda, isso a gente sabe, porque existe filmes que retratam isso, existem livros. Tinha um cara chamado Joseph Goebbels, né, que era um ministro da propaganda alemã, ele era um perito, era um expert na propaganda, né? Então chegou que o brasileiro ia mesmo com a faca nos dentes, ia estuprar as italianas, ia fazer coisas horríveis. E tem uma foto, cara, eu acho que eu não coloquei no slide, vamos ver pra baixo, que é o brasileiro em cima de um tanque tentando dar um chocolate por umas crianças, as crianças atrás das mães, as mães segurando, porque tinha medo que o brasileiro fosse canibais e ia comer as criancinhas. Não exatamente isso, mas tinha medo dos brasileiros. Aí aquelas crianças com tanta fome furaram o bloqueio das mães, foram lá pegar o chocolate e o brasileiro fazendo festa. O brasileiro alimentou essas pessoas. Essas pessoas amam o Brasil. Porque tem relatos de gente que não fumava, que você ganhava ração, tudo do exército, a gente que não fumava trocava por chocolate, dava para as crianças. O brasileiro realmente alimentou. Então ficou com uma cultura que o brasileiro foi lá e mangiare para italiano. Eles davam comida para os italianos. Então foi um lado muito humano e bonito, porque o brasileiro é um povo que acolhe, é um povo acolhedor. Então a gente mostrou um pouco da nossa cultura, tirando até futebol, que se vocês quiserem, tem uns livros que eu posso indicar, teve até pelada, teve jogador do Vasco que foi, e fizeram, por exemplo, Estados Unidos contra o Brasil, Estados Unidos contra o Canadá, teve até futebol lá nos coisas. Então o brasileiro, por esse lado humano, é muito bonito o que ele fez na Itália.
Aí teve o fim da guerra, infelizmente, né? Teve um lado muito triste para a FEB no final da guerra, mas 8 de maio tem a rendição da Alemanha. Em final de abril teve um cara que não aguentou a pressão e deu um tiro na cabeça, né? Nossa. Que o nome dele é Adolf Hitler. Ah. Aí em 8 de maio... Mas então, aí essa é uma assim, realmente, ninguém sabe como ele morreu. Ou tem. Tiro na cabeça. Tiro na cabeça. Tomou um cianeto e deu um tiro na cabeça. Vai que é a história que ele fugiu pra Argentina. Teoria Mentira, Argentina não, em Porto Vitória, lá perto de General Carneiro, tem o túmulo dele lá. Não, é mentira, em 2017 já foi desmentido, com a queda da União Soviética, que foi o Exército Vermelho que chegou primeiro em Berlim, né? Com a queda da União Soviética, a ossada que acharam naquela vala, quem quiser assistir A Queda, As Últimas Horas de Hitler, excelente filme. Famoso, todo mundo faz com aquele vídeo. Com aquele meme, exatamente. Então, aí pegaram a ossada, levaram para a União Soviética, era totalmente fechada, ficou fechada por um período. Foi levado para a França na abertura e os estudos, porque o alemão era muito metódico, né? Então ele anotava tudo. E através do dentista do Hitler, eles conseguiram comparar aquela ossada, arcada dentária, com a ossada que estava na União Soviética. E realmente foi comparado que era do Hitler. Tinha até a marca do cianeto que ele mordeu. Ele mordeu o cianeto e deu um tiro na cabeça. Então esse mito de que o Hitler fugiu é mentira, tá? Teve essa rendição da Alemanha, aí os pracinhas, inclusive, ficaram sabendo do final da guerra pelos argentinos que comementaram, brasiliano, acabou a guerra, que estavam comemorando, os pracinhos, que legal. Aí você pensa, você tem 25 mil homens totalmente treinados, que pegaram em armas, lutando pela democracia. Quando eles chegarem no Brasil, o que eles vão fazer? Era um perigo pro Getúlio Vargas. Era muito perigoso. Antes da FEB embarcar, começa por aí, embarcar no navio, Eurico Gaspar Dutra manda uma mensagem um telegrama pro Mascarenhas de Moraes e diz: a FEB está extinta. Então eles embarcaram soldados, chegaram no Brasil civis. Nossa. A arma foi confiscada. As bagagens foram confiscadas. Era comum naquela época você matar um alemão, não, mas era comum você até mesmo saquear um soldado, né? Pegar uma arma, uma Luger, trazer alguma coisa, isso aí eles não trouxeram nada. Getúlio Vargas tinha muito medo de perder o poder, pessoas armadas que lutaram pela democracia, totalmente treinados. O exército aliado disse, olha, esses caras que vão chegar aqui, vocês têm que manter no Brasil para dar treinamento pro restante. E não foi isso que aconteceu. Eles saíram de lá civis. Então a FEB foi totalmente extinta ainda na Itália. Meu Deus. Eles chegaram aqui, teve uma baita recepção para eles no Rio. Eles desceram marchando, mas nenhum com arma. Nada. Eles foram direto pro quartel, pegaram as coisinhas deles e voltaram para as casas. Não receberam auxílio. Nada, aquilo que ele tinha falado lá. Nada. Gente, teve gente que voltou ferido. Nossa. Não receberam auxílio médico. Meu Deus. Não receberam nada. Nada. Voltaram com uma mão na frente e outra atrás. Tem relato de pracinha que teve que se alistar novamente para pegar o documento de reservista, porque não tinha ganhado. Nossa. Então o retorno dos pracinhas ao Brasil, assim, é um tanto quanto bizarro, tá? Por parte do governo. Teve muitos que a gente, por isso a gente tem relatos. Pode voltar nessa foto aqui para mim, fazendo um favor? Pode deixar nela. Tem relatos de alcoolismo, de problema psicológico, de suicídio, de pobreza. Outra coisa, aquela população que amava os brasileiros, que tinha maior amor, foi a mesma que uma semana depois não dava emprego. Porque diziam que uma pessoa que viu guerra não é psicologicamente apta, que é perigoso matar alguém, dar um surto e matar, que é alcoólatra. Não foi dada nenhuma assistência para os nossos pracinhas. Por isso que eles foram esquecidos por muito tempo. Porque não queria nem a ditadura de Vargas, não queria nem ouvir falar dessas pessoas, que eram os heróis da nossa pátria. Então essa é uma parte muito bizarra da história. Nossos heróis foram lá, viram amigos morrer.
E o medo também, né, enfrentar tudo aquilo lá, porque aquilo, você tá numa guerra, você tem que estar com o sentimento que você pode morrer a qualquer momento, né, você enfrentar, sair vivo de lá, enfrentar todo o caos de uma guerra, claro, você tá lá, você sabe que qualquer hora pode acontecer qualquer coisa, mas você faz amigo, você perde amigo, você vê tanta gente morrer, o psicológico é afetado. Exatamente. E você não tem, como você falou, o cara chegar lá ferido e não ter nem médico pra... Uma assistência, não ter nada. auxílio. É meio bizarro. Eu realmente não sabia disso. Como você tá falando pra nós, assim, a gente sabe tudo que, claro que a nossa história não é nem um pouco valorizada. Em diversos momentos da história a gente teve, muitos brasileiros nem sabem que o Brasil foi pra Segunda Guerra, ou como você falou, julga, não, mas o Brasil foi lá pra passear, o Brasil não tem nem armamento nem pra matar o mosquito da dengue, que não sei o que, debocham. Mas assim, você contando pra gente agora, trazendo uma história tão interessante, essa questão do rendimento que você falou ali dos alemães, eu não fazia nem ideia de que o Brasil tinha rendido uma tropa alemã de 15 mil soldados. Eu não fazia nem ideia, e da importância que isso foi pra guerra, e como também os americanos, eles saíram como herói, mas assim... A gente participou. Então você me pergunta assim, a FEB foi importante? No cenário de guerra dela, sim. Extremamente importante. Sim. E por isso que cabe, até eu falei pra deixar naquela foto, por isso que cabe a você, a mim, a ela, a qualquer um, manter a história viva. E exaltar essas pessoas que foram heróis. O nome desse cara é Estevão Nedilha, tá? Que é do acervo do meu colega, que é neto dele, Felipe Nedilha. Eu tô com um projeto, a gente vai escrever um livro sobre a participação de alguns soldados, que eu não sou daqui, de Curitiba, eu sou de General Carneiro, de alguns soldados na nossa região, que tem muita gente que não sabe, que lá é uma cidade de 14 mil habitantes que teve gente que lutou na guerra. Então eu tô com esse projeto de escrever um livro sobre os heróis da nossa região. Teve histórias interessantíssimas de um cara que saiu de lá, perdeu uma perna, conheceu uma enfermeira na guerra, que o Brasil mandou muitas mulheres tenentes, mais de 40 mulheres enfermeiras que deram o corpo de enfermeiras. Conheceu uma enfermeira lá que era de São Paulo. Esse cara voltou, essa enfermeira saiu de São Paulo, foi pra General Carneiro atrás do cara porque tinha se apaixonado. Os dois montaram um centro de câncer e existe até hoje para tratar pessoas. E eles se conheceram na Itália. Então eu preciso contar a história dessas pessoas. Claro. Eu preciso contar a história do Estevão, que não tá aqui no Museu do Expedicionário. Eu vou levar a foto dele lá pra gente registrar. Então, obrigado, Felipe. Essas próximas fotos aqui é do acervo do neto do Estevão Nedilha, que saiu de Minas Gerais, ele era do 11, tá? Do Central de Artilharia. A gente precisa contar as histórias dessas pessoas, porque se a gente não contar, vai desaparecer. E vai aparecer pessoas dizendo que o Brasil não fez nada. Pode baixar. Agora eu queria mostrar a foto dele. Essas aqui são fotos dele também, né? Que o Felipe me mandou. Tem muito mais arquivo de onde esse veio. Felipe me mandou aqui dos morteiros, né? Então essa aqui era uma coisa de morteiro. E o legado, contribuição da derrota do nazifascismo, tá? E um abraço para a família Nedilha de General. E eu vou entrevistar mais pessoas ainda de lá. Uma contribuição para a derrota do nazifascismo, né? Diretamente. Lutar pela democracia, sendo uma ditadura, e a memória da história ainda pouco valorizada de um corpo de exército que saiu aqui da América do Sul, atravessou, foi lá na Europa e fez bonito. Com certeza. E olha, você me deixou agora com mais orgulho da FEB do que a gente... Porque assim, eu estudei, eu tinha uma noção de que o Brasil fez muito mais do que muita gente fala. Hoje você deu mais motivos para eu ter orgulho do Exército Nacional, da Força Expedicionária Brasileira, que infelizmente está extinta, né? Até eu ia te perguntar se o Brasil entrasse em guerra de novo, se ela ia ser ativada, mas você comentou que não foi desativada. É que a Força Expedicionária Brasileira é uma força de expedição, então para ir para outro continente. Se for no nosso continente, é o Exército Brasileiro. Agora, se, por exemplo, está acontecendo a guerra agora, a gente mandar exército para lá, é uma Força Expedicionária Brasileira. Entendi. Mas aquele corpo de exército foi extinto lá. Entendi. Mas assim,
o que você trouxe hoje é puramente história e a gente tem que ter orgulho das pessoas que foram, que lutaram, e como você falou, são as histórias que foram contadas. Você já deixou uma carta, né? Que eu queria, queria que você desse uma, ou você puder meu abrir. acervo, eu não pude trazer tudo que a gente tá montando, não imaginem que é um museu. Mas o brasileiro mandava muitas cartas para sua família, então aqui é um dos meus xodós da FEB, é uma carta do tenente Hélio B. Mateus, 313 da FEB. Pode ver aqui, ó, tem o símbolo da FEB aqui, tá? O carimbo, que era assim que mandava, para João Batista Dias, na rua Barão do Rio Branco, tá? Para Minas Gerais. Então, provavelmente, esse tenente era do 11. E aqui tá a carta dele, que é muito interessante. Dentre essas cartas, a gente dá uma olhada como, por conta disso, a gente sabe, e tem muito mais outras, como que era o dia a dia na Itália. Então, você pode dar uma olhada aqui, ó, Itália, 13 de dezembro de 1944. Não vou manipular muito, porque eu tô um pouco suado, não suave. Tá certo. Mas aqui ele conta como que estava a vivência lá, um amigo dele que foi baleado, ele falando pro outro amigo que estava bem, esse amigo deles. Então é uma coisa bem interessante que a gente tem nos nossos acervos para a gente entender como que era a vivência do Pracinha no teatro europeu. E eu quis trazer isso para mostrar para vocês assim que a gente realmente se aprofunda no tema. Não, e foi muito legal você trazer esse tema, porque realmente eu não fazia ideia, como eu te falei anteriormente, de de tanto que o Brasil lutou na Segunda Guerra e o quanto ele venceu e o quanto essa história precisa ser contada para as gerações futuras, para que a gente tenha orgulho do nosso país, dos verdadeiros heróis que lutaram, né? Porque às vezes a gente coloca pessoas às vezes como heróis e realmente os verdadeiros heróis estão aí, né? Não, tem muita gente que conhece mais o Soldado Ryan do que o Max Wolff Filho. Exatamente. Né? E também saber que não foi simplesmente mandar soldados e lutar uma guerra. Foi excelente para o Brasil economicamente, como eu estava falando lá atrás. Na decisão de divisão, até mesmo de terras, né? Como a gente pode citar o Estado de Israel, eu posso comentar. O Brasil estava presente em todas. Por quê? Porque ele foi parte disso. Então o Brasil sentou numa mesa e ajudou a tomar decisões importantes. Foi oferecido para ficar um contingente da FEB, se eu não me engano, gente, posso estar enganado, me corrijam, na Áustria, para o Brasil repacificar a Áustria. Foi dito, deixa a FEB aqui, vocês vão ser a guarda da Áustria, vocês vão repacificar, como o exército americano, o exército francês fizeram, o exército inglês ficaram na Alemanha, o exército vermelho foi oferecido para o Brasil fazer isso, só que a gente não tinha dinheiro suficiente para manter esse pessoal, isso a gente tem que ser justo e falar. Mas assim, voltou o Mascarenhas de Moraes, foi para a Inglaterra, foi para os Estados Unidos, participou disso, tá? Um fato importante que eu esqueci de comentar, quando a FEB estava em treinamento, uma pessoa não tão conhecida chamada Winston Churchill, Winston Churchill visitou, ele foi pro Teatro de Guerra da Itália e ele conheceu, provavelmente, Mascarenhas de Moraes, visitou. Então, gente, foi muito importante. Mascarenhas de Moraes trocou ideia com o Churchill, com o general Clark, que adorava o Mascarenhas. Uma coisa importante, Mascarenhas de Moraes foi, se eu não me engano, o segundo pessoa da guerra, soldado, ou seja, ele era coronel, general, mais velho. Então muita gente pediu conselho para ele, até mesmo dos aliados. Ele era a pessoa mais velha. Tinha um alemão que acho que era mais velho do que ele. Mas ele tinha mais de 60 anos quando foi. Então ele tinha uma sabedoria, uma articulação muito grande, tá? Então a gente tem que olhar para nossos heróis. Por que eu falo a divisão também? Após a guerra foi criada uma coisa chamada Organização das Nações Unidas. ONU. Né? Que foi nos Estados Unidos aí. O que a gente vai fazer com os judeus do Holocausto? Né? Vamos realocar eles aonde? Aí criou-se o Estado de Israel. E o primeiro a presidir essa sessão da ONU, que deu o voto final, foi o nosso ministro das Relações Interiores, chamado Oswaldo Aranha. Então dá para se dizer assim que o Brasil tem uma ligação forte, que ajudou a criar Israel, e o nosso ministro aqui, que foi presidiu a sessão da ONU, deu o voto. De Minerva, né? Como se for. Que fala que ele deu o voto decisivo. Né? Deu o voto decisivo para a criação de Israel.
Legal. Bom, eu queria agradecer você, Gustavo, hoje por ter participado hoje. Muito obrigado, cara. Sei que foi um bate-papo onde você se emocionou, deu pra ver que você gosta muito realmente desse tema. E cara, que legal que você trouxe isso aqui pra gente. Eu saio daqui feliz, muito mais, assim, pelo que o Brasil fez, muito mais orgulhoso da minha pátria e eu vou olhar com certeza o Exército Brasileiro agora com muito mais carinho, com muito mais dedicação, porque com certeza, se porventura o Brasil tem pessoas maravilhosas, teve soldados que foram lá e lutaram com muito orgulho e foram lá realmente para defender e não tiveram a valorização que realmente era esperado, né? Mas assim, a gente tá aqui para tentar mudar essa história, tentar fazer com que essa história chegue para mais pessoas, que eu acho que é o mais importante, a cultura, né? Como você comentou a frase no começo, pode repetir só a frase? Um país que não um povo que não conhece a própria história tá fadado a repetir os mesmos erros, né? Exatamente. Então é muito importante a gente estar trazendo esse tipo de conteúdo aqui. E, bom, gente, eu quero agradecer mais uma vez a Conexão TV por estar abrindo esse espaço pra gente trazer aqui um pouco de história e tudo mais, né? Fazer um convite pro próximo episódio, a gente vai falar do Oscar, né? Pô, aí sim, hein? Vamos lá, Brasilzão! Temos ainda o nosso querido Wagner Moura, né? O Agente Secreto, né? Exatamente, temos outros filmes. Só te interromper. Claro. Uma coisa que eu queria citar é que eu não sabia de muita coisa que você trouxe aqui e agora, sendo daqui, me sinto bem mais orgulhosa da história do nosso país. E uma coisa que eu tenho que citar, talvez ele fique um pouquinho chateado, o meu avô serviu ao exército, claro que não na FAB, nem na FEB, mas assim, ele serviu ao exército e depois toda essa sua explicação, tenho bem mais orgulho dele. Ele ficou ali na parte de, eu acho que é mecânica, algo que envolvia ali os carros, os tanques. Sim. E passo aqui pra ele. Não, um abraço pro seu avô e com certeza ele tem orgulho de ter servido a pátria, patriota. Todos nós somos, mas assim, a gente tem que valorizar os nossos heróis e com certeza tem sido uma coisa que eu tenho raiva de ouvir é que o brasileiro ou foi pra Itália ou tá aqui pra pintar meio fio. Isso não é verdade. É verdade, isso... A gente tem que valorizar. Exatamente, a gente tem que valorizar e fica aqui o meu convite para o próximo episódio. E é isso, gente. Então, E se quiserem aí mais coisa de história do Brasil, aí a gente tá apto a voltar, porque eu adoro esse bate-papo com vocês. Com certeza, e a gente vai trazer mais temas sim, porque a gente já trouxe bem antes aí, na época do áudio, sobre a Segunda Guerra, mas eu nunca tinha falado especificamente sobre a participação do Brasil, né, na Segunda Guerra. Sim. Então foi muito legal esse episódio. Se quiser falar sobre a Segunda Guerra também, vamos faz alguma coisa. Gente, então vamos ficando por aqui e até a próxima. Aê. Obrigado. Tchau, gente.